Pronto. Então, o que aconteceu aqui? O menino empurra a menina com uma força de um empurrão. Depois que ele se desprende da menina no espaço de 2 metros, a resultante cai a zero. Isso significa que o atrito é zero. Se o atrito é zero, ela vai seguir por um movimento retilíneo uniforme a partir do espaço de 2 metros. Se o atrito é zero, significa que antes do menino se desprender da menina, a resultante coincidia com a força do empurrão, porque peso e normal se anulam. Então vai sobrar para a resultante somente a força do empurrão que o menino está exercendo sobre a menina. Então por isso que eu posso usar aqui com o trabalho da força do empurrão a área desse gráfico aqui. Apesar dessa área representar a resultante de força aplicada sobre a menina, a resultante de força sobre a menina está coincidindo com o valor da força do empurrão. Porque não tem atrito, só tem a normal e o peso, mas a normal e o peso se somam dando zero. Então vai sobrar para a resultante só a força do empurrão. Então, calculando a área desse gráfico, eu consigo calcular o trabalho realizado pela força do empurrão que o menino dá sobre a menina, que é o trabalho de uma força variável, que a gente só consegue calcular por área ou por essas fórmulas aqui, né? Trabalho de força não conservativa também eu consigo calcular trabalho de forças variáveis. Mas como a gente não conhecia esse valor, a gente ficaria com duas incógnitas na equação. Então eu tenho que usar a outra fórmula, a fórmula da área, para achar o trabalho da força variável do empurrão, para conseguir achar com que velocidade a menina se desprende do menino e continua por inércia em MRU indefinidamente, eternamente. E aí a gente conseguiu achar aqui, as continhas, o valor da resposta que era 1 metro por segundo. Assim, a resolução do exercício, você vê, a matemática aqui é simples, é duas fórmulas que eu tive que usar, então a área e a fórmula do trabalho de força não conservativa. O problema é entender o que está acontecendo aí nesse problema, né? E é um sistema não conservativo por acréscimo de energia e não por perda de energia, que a gente só está acostumado a fazer exercício com perda de energia. Esse aqui não, esse é um sistema em que o sistema é a menina, que ela é um sistema não conservativo por acréscimo de energia. O menino injetou energia na menina. Claro? Ficou claro isso daqui agora? Ficou assim. Agora fez sentido. Mas o problema é você chegar à conclusão de tudo isso, né? Porque as coisas estão meio obscuras no enunciado, né? Ele não fala se tem, se não tem atrito. Você que tem que chegar a essa conclusão olhando para o gráfico, né? Como a resultante de força caiu a zero sobre a menina, significa que só vai sobrar a normal e o peso sobre ela. Por isso que está dando zero, não vai ter nenhuma força de atrito. E aí você chega à conclusão que a resultante sobre a menina coincide, então, com o valor da força do empurrão, que vai dar para você calcular o trabalho desse empurrão, que vai dar o acréscimo de energia no sistema. A menina estava parada, o sistema tinha energia zero, o menino foi lá, empurrou, injetou energia, ela passou a ter uma energia mecânica cinética. E depois continua por inércia, porque não tem atrito, em MRU. Então vamos ver hoje da Unicamp. Também foi desse ano que você fez, né? Essa prova da Foi. Unicamp. Tá. A Unicamp também acho que é 90 questões, igual a FUVEST, né? É. Antigamente, na minha época, a primeira fase era a redação, metade da prova era a redação e a outra metade da pontuação era acho que 10 ou 12 questões dissertativas. Nossa, é bem diferente. Era bem diferente. Eu não gostava muito da prova daquele jeito, né? Tanto que eu nem fiz. Na minha época, eu só prestei a FUVEST e Vita só. Agora tá tudo meio padronizado, né? Todos estão a 90. Acho que a Unesp também é 90 na primeira fase também. É, 90. A maioria são 90, E tirando, né, o Enem, que é bem é. mais. E essa daqui, você da Unicamp, você acertou quantos? Putz, eu acho que um pouco mais. Acho que mais que o ano passado. Acho que o ano passado eu acertei 44, acho que esse ano eu acertei umas 47, por aí. 47. É que Tá. eu guardo tudo, que eles dão o gabarito no papelzinho, né? Aí eu conto e eu deixo guardadinho. Aham. Mas acho que foi mais ou menos por aí. Tá. Tá bom. Não teve uma melhora muito grande, É, né? Foi um pouquinho aí. é que esse ano eu tomei uma ré em praticamente tudo. Tomou o quê? Não entendi. Eu tomei uma ré, sabe? Eu fui pra trás em vez de ir pra Ah, frente. não uma ré, mas eu diria uma estabilidade, vai. Uma estabilidade. Você sabe que também, quando eu tava no. Não prestei. Quando eu tava no primeiro ano, não prestei, né? Eu prestei só no segundo ano.
Eu prestei como treineiro, foi bem ruim. Aí no terceiro ano eu prestei de novo, foi um pouco melhor, eu prestei, mas eu não tinha prestado para valer ainda, eu prestei a licenciatura em matemática no campus de São Carlos, da USP, né? Eu até consegui passar, porque a nota de corte era mais baixa do que a nota de treineiro de exatas. Mas na época eu não estava querendo fazer, eu queria fazer engenharia. E aí depois eu fiz aí mais 6 meses de cursinho, mas ainda não tinha conseguido passar. Melhorei bem, mas ainda não foi suficiente. Aí depois mais um ano eu consegui. Não adianta, ensino é assim, né? É aos poucos. A gente gostaria de aprender as coisas rápido, mas infelizmente o negócio é um meio demorado mesmo, né? Tem que ter esforço aí, treinando, né? Revisando a matéria que já foi vista, né? Não tem jeito, é difícil mesmo. Por isso que poucas pessoas gostam de colocar a cara a tapa, né? Para tentar para entrar numa universidade pública, porque é difícil mesmo, requer muito esforço da nossa parte, né? E fora que você concorre com gente do Brasil inteiro, né? Por exemplo, quando eu entrei, né? Você acha que FUVEST quem presta é só o pessoal aqui de São Paulo, estado de São Paulo, no máximo. Não, Né? vem muita gente de Nossa, na fora. minha, na minha classe tinha cara do Espírito Santo, Niterói, Minas, tinha gente do Brasil inteiro na minha classe, impressionante. Então é um vestibular nacional, na verdade, né? Fala que é local, né? Mas na verdade presta gente do Brasil inteiro. É, local que acontece aqui, porque tem isso mesmo, tem gente de muitos Exatamente. lugares. Mesmo no cursinho, eu lembro, na época, nossa, tinha gente do Brasil inteiro no ângulo também. Então, por isso que fica difícil. Você concorda que tem gente que estudiosa, inteligente do Brasil inteiro, né? Não é só daqui. Se fosse só daqui, ficava bem mais fácil a coisa. É. Mas tem do Brasil inteiro. Então, assim, você concorda, apesar, assim, que a maioria não ser muito estudioso, né? Mas se você for pegar tudo, a população é grande, né? Então, você pegar, sei lá, 1% sei lá, de 3 mil, de 10 milhões sei lá, 100 mil pessoas aí, né? É bastante gente, né? Então, é difícil. De qualquer forma, é difícil. Então, tem que estudar bastante, né? E tem gente que fala que ainda que é fácil entrar, não fez mais nada com a sua obrigação. Pena que tem gente que pouca gente cumpre com essa obrigação. Mas vamos lá. Mas faz parte. Você manteve uma estabilidade, né? Pela lógica, poderia ir um pouquinho melhor, né? Porque você já estudou mais um ano, teve mais matéria. Mas faz parte. Isso aí, quando quem está submetido a isso, pode acontecer. Você teve uma estabilidade, mas tem gente que às vezes até dá uma pioradinha, entendeu? Aqui a prova é assim, a prova ela pega, às vezes, não pega tudo que a gente sabe, entendeu? Então, numa prova você pode cair mais coisa que você sabe do que na outra prova. Quando a gente não sabe tudo, né? A prova tem um pouco da sorte, né? Se cair mais coisa do que você está sabendo, você vai melhor. Agora, se foi cobrado uma parte que você não está sabendo direito ainda, você vai pior, entendeu? Então, quando a gente sabe menos, a gente está mais sujeito à sorte. Quando a gente sabe cada vez mais, próximo do 100%, aí pode vir a prova que for, que você vai se virar e você vai conseguir ir mais ou menos bem. Mas faz parte, isso daí assim, em virtude de tudo que pode acontecer, até que não foi tão ruim assim, você manteve a estabilidade. Mas vamos ver, né, se esse ano a gente consegue dar uma melhora boa aí, né? Sim, tem que melhorar bastante. Sim, vamos fazer o máximo, né? Se já der para esse ano, maravilha, vamos fazer o máximo para isso. É aquela história, né? A gente fazer aí os exercícios, você refazer depois, e ir fazendo revisão de matéria que já faz um tempo que você já viu, né? Principalmente as matérias mais descritivas, que nem história, geografia, literatura, Ah, sim. biologia. Putz, tem muita coisa para memorizar, né? Passa um tempo, a gente esquece alguma coisinha, não tem jeito, né? Então, que tipo, tem esse negócio que estudar, assim, não adianta muito. Você tem que aprender, você tem que gravar as coisas. Só que é É, muita coisa, tipo, não tem é, como. que nem assim, a parte de exatas, você entendendo mais os porquês das coisas, fica mais difícil de você esquecer fórmulas, essas coisas aí. Agora, a parte de humanas, assim, mais biológicas, né, depende da área. Biológica ainda tem alguma coisa que depende do entendimento também, né? Que nem a parte de genética, a parte de fisiologia, né? Depende mais se você entendeu a lógica da coisa. Que nem aquelas coisas lá de anatomia, lá de planta, mesmo do corpo humano. Putz, decorar tudo aquilo, os negócios Né? lá é É bem complicado. complicado. É muita coisinha específica, às vezes, Que nossa. nem outro dia eu tava falando com a minha irmã, né, do negócio de biologia lá de botânica. Lá, eu tinha esquecido lá do hormônio do crescimento. Ela falou, era o Waia, né? Menino, Aí eu esse daí lembrei, me deu um trabalho na meio da prova. Falei, meu Deus aí, do céu. aí eu lembrei, né, que aí eu não lembrava da sigla, mas eu lembrava do significado da sigla. Eu falei, é o ácido indol acético. Aí meu cunhado
Caramba, você ainda lembra disso? Eu falei, algumas coisinhas eu ainda lembro, né? Mas muita coisa a gente esquece, não tem? Você não vê mais, você esquece. Que nem aquelas doenças genéticas lá, putz, eu esqueci tudo. Nossa, pra saber qual que age, é bem Eu assim. lembro só mais ou menos os nomes, né? Tinha lá síndrome de Turner, síndrome de Williams, síndrome de Down, acho que tinha mais uma outra síndrome lá que eu já esqueci o nome também, mas eu não lembro qual que era o problema lá genético que é difícil. É, Precisava, só lembra pelo nome. precisava dar uma estudada de novo. É muita coisa para lembrar, né? Mas vamos lá. Dados preliminares da pandemia do Covid-19 indicam que no início da disseminação, em determinada região, o número de pessoas contaminadas dobrava a cada 3 dias. Então, esse é um exercício bem de aplicação prática aí, né? O que o pessoal fala dos matemáticos que fazem os modelos, né? Os modelos nada mais é do que os caras bolar lá a função exponencial do comportamento da pandemia, entendeu? Lógico que não é uma função assim 100% precisa, né? Uma exponencial bonitinha assim, né? Que os pontos se encaixam. É uma exponencial média que os caras modelam, né? Aí eles usam técnicas lá de cálculo que eles conseguem modelar uma função exponencial média, né, que passa mais ou menos pelos pontos que representam os números de contaminações, os números de mortes, né? Tem a função das contaminações e a função do número de mortes a cada dia, né, que mostra o comportamento aí da epidemia. Então é um exercício bem de aplicação prática, né? Então, ele deu aqui essas informações do log e falou que o número de pessoas contaminadas dobrava a cada 3 dias. Então, sei lá, tem lá o primeiro dia, aí você vai ter lá o A1, sei lá, um determinado número de pessoas, X. Aí passou 3 dias, então lá no quarto dia, vai dobrar, vai para 2x. Aí passa mais 3 dias, lá no quinto dia, vai dobrar de novo, isso aqui vai para 4x. E assim vai. Após o primeiro contágio, o número de infectados atingirá a marca de 4.000 entre... Então, esse primeiro contágio que ele está querendo dizer é o seguinte, é o A1. O meu X aqui, ó, é 1. No primeiro dia, vai ser o meu primeiro contágio. Então, esse aqui é o meu primeiro contágio, X igual a 1. Aí passou 3 dias, lá no quarto dia eu vou ter 2 infectados. Depois passou mais 3 dias, eu vou ter 4 infectados. E assim vai. Ele quer saber, né, o número de infectados atingirá a marca de 4.000 entre quais dias aqui, né? Então ele está falando que o meu AN vai ser 4.000. O meu AN, no meu enésimo dia aqui, eu vou ter 4.000. Bom, aí, como que a gente vai fazer isso? Isso aqui é um APG de razão 2, né, Pipo? Que dobra a cada 3 dias, dobra. Então, ó, o que eu vou ter que saber? Eu vou ter que saber o seguinte, né? A cada 3 dias esse negócio está dobrando. Então, sei lá, vamos supor que o meu N aqui dê, sei lá, 100. Você vê que a diferença aqui, ó, é sempre 2, né? Ó. Então, se o AN é 100, significa que vai ser lá no 100º dia, que vai dar os 4.000 pessoas infectadas. Então, vamos achar quem é esse N aqui. Como é um APG, a gente vai usar lá a fórmula da PG. A fórmula geral do termo geral da PG. Então, o nosso enésimo termo é 4.000 infectados. O primeiro é 1 infectado só. A razão é 2, né? Porque foi que dobra a cada 3 dias o número de infectados. E o N eu quero achar qual que vai ser o meu enésimo aqui, dia de infectado. Bom, 4.000. A gente
pode escrever isso de um outro jeito, né? Posso escrever como 4 vezes 1000 ou 2 ao quadrado vezes 10 à terceira, de uma forma fatorada. Igual a 2 elevado a n menos 1. Aí eu vou tentar usar esses logs que ele deu aqui pra gente, ó. Log de 2, log de 5. Acho que só com log de 2 eu já resolvo o meu problema. Log de 2 na base 10. Então eu vou aplicar log na base 10 dos dois lados aqui da igualdade. Então esse log ele é a dica que ele deu, né, para que você no final, você vai na equação exponencial, você vai ter que usar esse log aí para você conseguir resolver a equação exponencial, porque aqui você não conseguiu deixar uma base 2 aqui no final, né? Então você vai ter que usar o log, não tem jeito. Bom, aqui eu vou usar a propriedade agora, ó. Log do produto é a soma dos logs. Então vai ficar log de 2 mais log de 10 ao cubo. Igual. Aqui eu vou usar a propriedade também. O expoente eu posso derrubar ele multiplicando o log. Beleza. Bom, log de 2 ele falou que é aproximadamente 0,3. Aqui eu vou usar a propriedade também. O 3 eu vou derrubar ele. Agora aqui, o log de 10 é 1, né? Log de 10 na base 10 é 1. Então isso aqui vai dar 3,3. Vou pegar esse 0,3 e já vou passar a dividir no 3,3. Bom, isso aqui vai dar... acho que 11, né? Vai dar 11. 11 mais 1, 12. N igual a 12. Bom, se o N vai ser 12, esse cara aqui vai ser o A12. Como a diferença aqui do dia é sempre de 2, né? Então aqui vai ser o 14º dia. Então vai ser entre o... deixa eu ver, vamos ver aqui. Atingirá a marca de 4.000 entre... mas aqui tá do 18º em diante. Aqui 25º. Após o primeiro contágio... que vai ser aqui no primeiro dia, cada 3 dias ele fala que dobra o número de pessoas contaminadas. Então passou 3 dias, eu estou no 4º dia. Passou mais... aqui eu errei. Passou mais 3 dias, eu estou aqui no 7º dia. Então, espera aí. Aqui eu estou no 7º dia. Então aqui não vou estar no 14º. Aqui os dias também estão numa PA, né? De razão 3 aqui os dias. Então A4, aí vou estar no 7º dia. É uma PA de razão 3 aqui os dias, né? Aqui a diferença é 2, aqui a diferença é 4. Aqui é direto, aqui na própria equação aqui. Deixa eu ver. A cada 3 dias é que dobra, né? Então... aqui eu coloco... n igual a... tá. Se eu colocar n igual a 1,
vai dar o primeiro dia. Se eu colocar n igual a 2, 2 menos 1, daí vai dobrar. Então, tem que dar introduzir aqui uma variável de modo que você coloque o número de dias e dê a coisa dobrada. Então, primeiro dia, 1 menos 1, 0. Tudo bem, isso aí bate. Aí vai para o quarto dia. Você vai ter que jogar 4 aqui. No final das contas, isso aqui vai ter que dar 1. Isso aqui vai ter que dar 1 para dar a dobra, né? Aqui ver se eu faço aqui desse jeito ou eu tento aqui. A cada 3 dias dobras. O número de dias está aumentando em PA, né? Cada 3 dias está tendo a dobra. Aqui a gente vai ter 12 Ns aqui, né? 12 Ns. 12 vezes 3 dá 36. Dá 36. 36. Então estaria entre o 32º e o 38º. Vê se é isso a resposta. Deixa eu ver. Meu Deus, a internet fica péssima. Qual? Não, tá carregando que a internet tá muito Ah, ruim. tá. Eu acho que deve ser isso. Aí você vai fazer aqui, não. Achou o N igual a 12. Aí o X vai ser É, letra C. C mesmo, né? Então 32 e 38. então acho que é um raciocínio mais fácil fazer isso mesmo. Você acha o N, que é a quantidade de dobras para chegar no 4.000, que vão ser 12 dobras. Só que essa dobra vai acontecer a cada 3 dias. E sempre soma mais 3 dias. Então é 12 vezes 3. Então vai ser lá no 36º dia que você vai ter os 4.000 infectados. Ele colocou esse negócio dos dias aí para complicar um pouco a vida, né? Se Agora quiser, que eu entendi. dá para modelar uma função que você já consegue, em vez de usar um N aqui, se N você já coloca o dia aqui e já sai o número de infectados também. Dá para fazer, mas é um pouquinho mais chato. Aí você precisa fazer um sistema aqui, você precisa colocar um coeficiente aqui no N, né? Para você conseguir fazer esse negócio de você jogar já o dia aqui e já sair o número de infectados. Dá para fazer assim também. Mas não tem necessidade nesse caso aqui. Como ele queria só o dia que você vai atingir os 4.000, e é sempre a cada 3 dias, então você acha a quantidade de dobras, que eu achei, 12. E como é uma dobra a cada 3 dias, e não está aumentando o número de dias, né, para acontecer a dobra, é sempre constante o número de dias que tem que passar para ter a dobra, então é só fazer o número de dobras vezes a quantidade de dias que está ocorrendo a dobra, né? 12 vezes 3, 36. E aí vai ser lá no 36º dia que está entre o 32º e o 38º. É uma questão de PG, basicamente. Quis que você lembrasse aqui das propriedades log, né, para você resolver a equação exponencial também, né? Se não lembrasse das propriedades, ia também ficar difícil de você resolver a equação exponencial. Não, acho que o que mais me confundiu foi esse negócio dos dias, sabe? É meio chatinho mesmo isso aí. Agora que eu entendi, são 12 dobras a cada 3 dias. Exatamente. O 12 você chegou a conseguir chegar na resposta 12? Mais ou menos, eu me perdi no meio do caminho dos dias. Ah, tá. Você estava tentando encaixar a questão dos dias aqui na forma. É, exatamente. Dá para fazer, mas é chato. Aí você vai ter que fazer um sistema. Dá para fazer, mas é chato. Trinta e três.
A pressão insuficiente em excesso ou desigual entre os pneus coloca em risco a segurança na condução e afeta o rendimento do veículo. Pensando nisso, numa manhã fria de 10 graus Celsius, um motorista efetuou corretamente a calibração dos pneus do seu carro para 29 e 31 PSI. PSI é libras por polegada quadrada, né? É a unidade de medida que os países anglo-saxões que usam, né? O, o P aqui acho que é de Peer. O S agora esqueci, o I é de Inch, né? Ah, o S acho que é do quadrado, é square, é S de square. Então aqui o P é de Peer, Libra, o I aqui é de Inch, né? Que é de polegada, e o S é de square, que é polegada quadrada. É Libra por polegada quadrada. Essa unidade de medida de pressão que usa nos Estados Unidos, Inglaterra. Seguindo a tabela de calibragem dos pneus do manual do fabricante, como indica a figura a seguir, ao meio-dia chegou ao seu destino e, após um período de descanso, carregou o carro com lotação máxima. Então aqui, ó, o manual está falando que com lotação você vai ter que passar a tua calibragem aqui para 31 até 37 aqui PSI, dependendo da quantidade de carga, né, que você coloca. Carro descarregado de 29 a 31 PSI. Aí você fala, e esse 2.1? Esse aqui é a outra unidade de medida que a gente usa mais aqui, né, que é o bar. Que é a outra unidade de medida de pressão que a gente usa mais do que o PSI. Aí você vai nos aparelhos calibradores, né, lá que tem lá, acho que é o PSI. Considerando que a temperatura ambiente naquele momento era de 30 graus Celsius, o motorista certamente precisaria encher os pneus dianteiros e traseiros. Encher os pneus dianteiros e esvaziar os traseiros. Encher apenas os traseiros. Aí ele deu aqui uma relação. Aqui é a conversão de temperatura, né, de Celsius para Kelvin. Considerar a variação do volume dos pneus, desconsiderar a variação do volume dos pneus, o sensor de pressão não indica variações menores que 1 PSI, tá bom. Aqui. Então, pensando nisso, numa manhã fria, 10 graus Celsius, o motorista efetuou corretamente a calibração dos pneus do seu carro para 29 e 31 PSI. Ah, tá. Mas esse manual aqui que ele deu, né? Será que é para essa temperatura de 10 graus aí? Acho que é porque tá pressão nos pneus no frio. Ah, Só que eu não entendi a relação, o que tem que fazer. Tá, entendi. Tá. Essa calibragem aqui é para o frio. Só que isso aqui era para 10 graus Celsius. Agora a 30 graus, o que acontece com... O que você acha que acontece com o ar dentro do pneu numa temperatura maior? O mesmo volume, teoricamente, né? A gente sabe que na prática o volume o que vai acontecer lá? Tem o mesmo... Vai expandir um pouquinho, né? Isso, vai aumentar a pressão. Não, na prática expande um pouco, né? Mas inicialmente o volume é mais ou menos igual lá internamente dentro do pneu, né? Então vai ser uma transformação meio que isovolumétrica, né? Então, se você aumentar a temperatura e o volume continuar o mesmo, usando a equação geral dos gases, a pressão interna vai aumentar se você aumentar a temperatura. Usando a equação geral dos gases, eu vou achar a pressão P2 final. Mas você tem razão, na prática vai dilatar um pouquinho o pneu, com certeza. Então você tem lá uma pressão inicial que tá entre 29 e 31. Sei lá, eu vou colocar, tá vendo? Temperatura final 30 graus Celsius. Em Kelvin, se somar 273, vai dar 303.
E a inicial, 10. Soma 273, 283. Vamos fazer essa conta aí. Trinta e 32,12. Ou seja, a pressão aumentou. A pressão interna aumentou. Se aumentou a pressão, você não vai precisar encher muito. Aqui, deixa eu ver aqui que ele efetuou corretamente a calibração dos seus pneus do seu carro para 29 e 31, seguindo a tabela de calibragem. Ah, esse daqui, ó, eu entendi agora aqui. 29 acho que é para os pneus dianteiros e 31 é para os traseiros. Então eu usei uma pressão intermediária aqui, mas não é não. Eu tenho que fazer duas vezes essa fórmula com 29 e 31. Agora que eu entendi essa porcaria. Tem que fazer com 29 e 31, essa mesma fórmula. Para ver se vai dar uma pressão maior ou menor. Obviamente que vai dar maior, né? Essa aqui eu estou fazendo para os traseiros. Essa é para o dianteiro. Agora vai ser 31 aqui, né? 303 sobre 283. Vai dar 33,19. E o outro, 29 vezes 303 dividido 73 vai dar 31,04 aqui. Então, você vai ter uma dilatação, você vai ter um aumento da pressão aí. Um vai para 31, o traseiro, e o dianteiro vai para 33. O dianteiro vai para 33 e o traseiro vai para 31. Agora aqui nesse manual aqui, uma coisa que eu não entendi muito bem é o seguinte. Ele colocou aqui a questão da lotação. E esse outro desenho do lado, o que quer dizer? Isso aqui é mala, é bagagem? Não faço a mínima ideia do que seja isso. Acho que deve ser bagagem, acho que deve ser isso. Carregou o carro. Ah, tá, ele carregou o carro. Ah, então tá, ele carregou o carro. Então, tudo que tá aí. Então, a gente vai ter que analisar aqui de baixo e comparar com o que a gente achou aqui, com o aumento da pressão que teve só por causa da temperatura. Então, o traseiro foi para 31. Só que, como o carro está carregado, o traseiro tem que ter uma pressão de 37. Então você tem que encher um pouquinho. Mesmo assim, mesmo que aumentou a temperatura e aumentou a pressão interna, não aumentou o suficiente para compensar o acréscimo de bagagem que você acrescentou no carro. Então, você ainda vai ter que encher o traseiro com mais 6 PSI aí ainda. E o dianteiro, com o carro carregado, ele tem que estar com 31. O nosso dianteiro aqui foi para 33. Opa, então o dianteiro você pode até esvaziar um pouquinho, porque o aumento de pressão pela temperatura já foi suficiente, mais que o suficiente para compensar o aumento de bagagem do carro, aumento de carga aí. Então o dianteiro você tem que dar uma esvaziadinha e o traseiro você tem que dar uma enchidinha. Ó. Aqui, ó, encher os pneus de... Não, encher os pneus, cadê aqui? Acho que Encher apenas os dianteiros. Não, encher os traseiros, apenas os traseiros, alternativa C. Pra aumentar um pouco a pressão, é isso? Para aumentar a pressão. Ah, tá. Aqui ele colocou encher os pneus dianteiros e esvaziar os traseiros. Não, besteira, seria o contrário.
Encher os pneus dianteiros e traseiros. Não, porque o dianteiro já está na pressão mais do que suficiente. Então, se for para encher, é só para encher o traseiro, só. Porque ele está numa pressão, mesmo aumentando a temperatura, está numa pressão abaixo do que a recomendável para o carro carregado. Porque ele fala que o carro parou para estacionar e foi carregado, né? Com lotação máxima. Então, ele vai ter que, os pneus vão ter que ter esses novos valores de pressão. De questão meio chatinha, né? Que você tem que interpretar o desenho, né? Que você tem que perceber que essa expressão aqui é a pressão da traseira, essa coluninha aqui é do dianteiro, né? É meio chatinha. E calcular a nova pressão, considerar que a transformação é mais ou menos isovolumétrica, né? Na prática, a gente sabe que não é 100% isovolumétrica, mas dá para considerar aproximadamente isovolumétrica. E aí você acha as novas pressões aqui pela equação geral dos gases. Detalhe, eu só posso usar essas equações quando eu não tenho variação do número de mols do gás. Você fala, mas o cara aqui vai encher depois. Vai. Aí você não vai poder misturar esses dados com os dados de pressão e temperatura depois que você encher o carro, o pneu do carro, entendeu? Aí você esquece. Aí você vai poder usar as variáveis de pressão, temperatura e volume na nova situação que você tem uma nova quantidade de gás dentro do pneu. Essa equação ela só é válida para o mesmo número de mãos. Então, essa equação eu usei, né, da equação geral dos gases, para a situação inicial, sem acréscimo de ar lá dentro do pneu. Depois que eu acrescentei ar, você esquece esses valores aqui. Para usar de novo essa equação, você vai ter que usar essa equação com os novos valores de pressão e temperatura, com a nova quantidade de ar que você tem dentro do pneu, entendeu? Esse é um detalhe que tem que ficar meio atento. E essa equação é só para gases, né? Se estiver no estado líquido, esqueça também. Não dá para usar mais essas equações aqui de estado do gás. A equação geral dos gases, equação do Clapeyron, né? Não dá mais para usar, é só no estado gasoso. Vamos ver esta outra. Ficou claro agora? Deu para. Ficou assim. Depois aí você dá uma olhada que apareceu isso aí mesmo. Eu acho que deve estar certo. Para mim, tinha que estar uma alternativa, né? Encher os traseiros e esvaziar o dianteiro, né? Mas eu Não, é isso mesmo. é isso. Olhei que é isso mesmo. Quis dar uma complicadinha na alternativa também. Uma complicada, eu já falei assim, meu Deus, como é que eu vou saber como é que eu vou ter que encher o pneu? Pressão, eu já fiquei toda confusa. É uma questão bem de aplicação prática, né? Que a gente não está acostumado, né? Os exercícios que a gente está acostumado a fazer não são assim, né? É Tem que meio. pensar nas coisas do cotidiano. Eu falei, gente, eu nunca enchi um pneu de carro na minha vida. A figura abaixo mostra o braço de um toca-discos de vinil. Então, alta questão também de aplicação prática, né? Nela são indicadas nos seus respectivos pontos de atuação as seguintes forças: o peso do braço, peso do contrapeso, aqui, e a força normal aplicada pelo suporte do braço. Tá. Esse negócio aqui tende a cair para baixo, por causa que o peso está puxando para baixo, né? Então vai ter uma reação normal do suporte para cima sobre a haste horizontal. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. Que torques que ele está falando? Torques aí do peso do braço, o peso do contrapeso e a normal lá do ponto de apoio do suporte. Né? Todas as três forças tem que dar uma soma de torques igual a zero. Quando ele fala torque aí, né? Torque é uma linguagem que a gente usa mais no ensino superior. No ensino médio a gente fala momento, né? É o momento de giro e tal. O torque aí é o momento que ele está querendo dizer. Que representa uma tendência de giro, né? A gente chama de momento no ensino médio. Tá. Soma de torques em relação ao ponto O, né? Então ele está pegando o ponto O como polo aí. Ele está sendo por onde está passando o eixo de rotação, né, do sistema, ele está considerando o polo O. É igual ao. Aí está falando o conceito de torque, né? Está dando a fórmula, né? De uma forma extensa. É igual ao produto do módulo da força pela distância do ponto de aplicação da força até o polo, né?
Então, essa definição dele aí dá certo nesse exercício, né? Mas ela não está muito certa, não. A definição correta de momento, quer dizer, a definição, não, a fórmula, né? É o produto da força pela distância da linha de ação da força até o polo. É diferente da distância que é do ponto de aplicação da força até o polo. É diferente. Porque se a força estiver inclinada, isso que ele falou está errado. É a distância da linha de ação da força até o polo. Como a força aqui está perpendicular, a distância da linha de ação até o polo é a mesma distância do ponto de aplicação até o polo, tá? Se ela tivesse inclinada, aí você ia ter que fazer a projeção dela, você ia ter que decompor ela na direção vertical a haste, para você ter poder aplicar a fórmula do momento, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Essa definição tá certa, mas se a força estiver perpendicular, se ela estiver inclinada, essa definição tá errada. É a distância da linha de ação da força, não a distância do ponto de aplicação da força até o pó. Aqui dá certo. Adote torque positivo para forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para o sentido anti-horário. Bom, isso aqui tanto faz. Se você inverter aqui o que ele falou, dá certo também. Tanto faz. Aqui está o norte para o aluno aqui, para o aluno se situar. Aí ele deu os valores dos pesos, deu o valor da normal. Aí pergunta qual deve ser a distância D do contrapeso, do ponto A para que o braço fique em equilíbrio. Ou seja, a soma dos momentos tem que ser zero em relação ao ponto O. Então, para que isso aconteça, qual tem que ser a distância que você tem que colocar o contrapeso aqui em relação ao eixo que passa pelo ponto O? É uma questão de momento isso daí, né? Então eu vou desenhar isso aqui num planificado para ficar melhor para. Nós tem aqui a sua barra, né? Aí você vai ter aqui o P da barra, PB. Aí você vai ter a normal. Tem o PC aqui. Onde está o contrapeso, né? Você tem a distância que você tem que achar. Aí você tem a distância de 12 centímetros também, que é do ponto de aplicação do peso PB até o polo O. Aqui é o polo O. 12 centímetros. E aqui é o D que a gente precisa achar. E o polo é o polo O. Polo é o eixo referencial, né? Nosso aqui para a gente fazer as tendências de giro aí, horário ou anti-horário. Nosso referencial vai ser o ponto O. Tá, e ele fala que torque positivo é no sentido horário. Tá. Horário é torque positivo. Beleza. Bom, então você vai ter o momento do peso, o momento da normal e o momento do PC, o peso do contrapeso. Vai ter 3 momentos para somar e igualar a zero. Bom, agora eu vou ligar a câmera aqui para demonstrar para você. Isso vai dar certo. Seguinte, eu estou aqui com a minha canetinha, onde eu seguro ela é o polo O. Aí o peso, ó, tá puxando para baixo, o peso PB aqui. Você vai estar vendo aí, acho que na tua câmera, a imagem revertida, porque a lente da câmera reverte a imagem, ó. Para mim, ó, tá dando sentido anti-horário. Ó, para mim tá dando sentido anti-horário. Para você deve estar dando sentido horário, você me olhando na câmera. Provavelmente. Ó, para mim tá dando anti-horário. Mas se você pegar uma caneta e olhar pro desenho que eu fiz na tela, você vai ver que o PB tá dando um sentido de giro anti-horário em relação ao polo O. Então, se está dando anti-horário, então é um momento negativo, né? Porque ele falou que o horário é positivo. Então vai ficar menos PB vezes 12. A normal, como ela está passando em cima do polo,
não tem braço, né? A distância é 0. Então, tanto faz você colocar mais ou menos aqui, porque o braço da normal é 0. Ela tá passando em cima do polo. Ó, de novo, ó. Tô segurando a caneta aqui no polo O. Esse tem o PC puxando para baixo aqui, ó, na extremidade direita da barra, que é a minha caneta. Agora, eu tô vendo horário. Como você está vendo pela câmera, você provavelmente deve estar vendo anti-horário. Mas se você simular aí com a tua caneta, a mesma coisa que está acontecendo no desenho da tela do computador, você vai ver que igual eu. Se você pegar a sua caneta aí, o lápis, você vai ver, ó, é horário. O PC está dando momento horário. Tá simulando aí com lápis também? Sim, tá dando pra entender agora. É que você viu que a câmera reverte a imagem, né? Aham. Eu tive que dar aula para um outro aluno meu vestibulando de eletromagnetismo, aquele negócio da regra da mão lá. Ah, sim, eu lembro. E ele já tinha dificuldade com isso daí. Eu tive que explicar umas 20 vezes para ele entender, tá? E eu falei, ó, a câmera reverte a imagem. O que eu Ah, tô tava que falando, nem eu também fui o. eu falei, o que eu tô falando, você tá vendo ao contrário aí, mas é por causa que da ótica, né? Os sistemas óticos eles revertem a imagem, né? Por isso que dá pau. A única coisa ruim da aula quando é que dá aula desse negócio de mão aí, de sentido, que aí negócio dá pau mesmo. Então, o PC dá horário, então é mais aqui. Mais PC vezes D. Bom, aí ele deu os valores aí, né? PB é 0,3. Aqui dá 0. PC é 1,5. O módulo não vai atrapalhar em nada? Não, o módulo, o que está falando? Quando a gente falar o módulo aqui, você tem que, não é um módulo lá da matemática. O módulo na física está falando para você da intensidade do vetor. Estou falando, ó, meu vetor PC ele tem intensidade 1,5. Ah, tá. Mas por que então usa módulo? Porque intensidade na física é sempre positivo. Então, eles pegaram uma coisa que está meio parecida com a matemática e usaram dentro da física também, entendeu? Mas o módulo aqui, você está querendo dizer que você está falando da intensidade do vetor, da magnitude do vetor, só isso. Que é uma intensidade que só pode ser positiva, por isso que a gente usa o símbolo de módulo, entendeu? Bom, aí isso aqui vai dar menos 3,6. Tá, mas porque às vezes, por exemplo, a gente tem, quando tem que somar vetores, a gente coloca menos se tem que ser intensidade positiva. O menos, quando a gente coloca o menos na equação, é para indicar que o vetor está no sentido contrário. Mas isso não significa que a intensidade dele é negativa. É só para indicar que ele está no sentido oposto de outro vetor. Bom, então, o D vai dar 3,6 dividido por 1,5. Aí fazendo essa conta aí. Vai dar 2,4. Como eu usei centímetros aqui, eu não fiz a conversão de unidades, porque eu vi que a resposta estava em centímetros também, né? Então não precisa fazer conversão para o sistema internacional. Bom, eu creio que a dúvida nesse teu exercício aqui também foi a interpretação, como ele colocou o negócio aqui de braço de vitrola, não sei o que, é isso que deu complicação na tua cabeça. Você não conseguiu interpretar que era um exercício desse que a gente está acostumado a fazer do colégio, né, no primeiro ano do ensino médio. Acho que foi isso, né? Mais em dificuldade de interpretação do exercício para traduzir num probleminha simples, né, de estática, né? Sim, agora deu pra entender. Acho que o que mais travou a minha cabeça foi nessa hora de ficar em qual sentido que ele ia e quem ficava negativo, Uhum. o Então, PB e o PC. isso é uma coisa que eu tinha dúvida também quando eu era aluno. Eu nunca sabia dizer, putz, como que eu sei quando é mais, quando é menos? Você precisa adotar um polo. Uhum. Por esse polo é onde passa seu eixo de rotação, vai ser o seu referencial. Então você pega uma caneta, um lápis e vai sempre segurar com uma mão aonde vai ser o seu polo. E aí com a outra mão você simula a força, né? Aí pelo sentido da força você consegue ver qual que é o sentido de rotação, porque aí a caneta ou o lápis da tua mão vai girar para
um sentido ou outro. Aí você sabe se é positivo ou negativo, de acordo com o que você adotou, né? Se você adotou horário positivo, as forças que derem tendência de giro horário vai ser positivo. As forças que derem tendência de giro anti-horário, aí vai ter um momento negativo. É isso, era uma coisa também quando eu era aluno, também quando eu tive a primeira vez no primeiro ano também, eu nunca entendi direito. Aí depois no cursinho que eu aprendi direito. Ai, que esse negócio de direção me confunde de um jeito que, nossa. Mas se você aplicar essa metodologia que eu te falei aí, né, definir o polo, aí você vai pegar a caneta e vai segurar no polo, e aí com a outra mão você simula as forças, aí não tem erro, aí você sabe qual que é o sentido que está girando. Agora, se você não definir o polo, você não tem um referencial. Aí, por exemplo, se eu tivesse definido o polo aqui, ó, essa extremidade esquerda aqui da barra, aí invertia tudo. Aí a força PB, em vez de dar sentido anti-horário de giro, ela vai dar sentido horário, entendeu? E essa daqui vai dar anti-horário normal. Aí os sinais vão trocar, Aí né? muda tudo, entendeu? Dependendo de onde você adota o polo, ou a referência muda, aí o sentido de giro em relação àquele ponto vai mudar também. Então, a primeira coisa que você faz nesse tipo de exercício é adotar um polo. Geralmente você adota um polo aonde tem mais forças, porque aí o momento de todas aquelas forças vai ser zero, né? Porque elas estão passando em cima do polo, aí a distância é zero. Aqui, como os 3 pontos só tem uma força em cada ponto, então tanto faz qual polo você adotaria. Ele falou para adotar o O, né? Mas se você tivesse adotado o polo aqui no ponto onde está sendo aplicada a força PB, também daria certo. Daí ia ter que dar a resposta do mesmo jeito. Só que aí o braço da força PC ia ser quanto? D mais 12. Entendeu? Mas daria também. É que ele falou aqui para adotar o O porque ele quis dar um norte para o aluno, entendeu? Ele quis dar um direcionamento para o aluno, não quis deixar o aluno totalmente perdido. Mas eu posso adotar, em tese, qualquer ponto da barra. Desde que eu conheça as distâncias das forças até esse ponto, beleza, não tem problema nenhum. O problema é que se eu escolhesse esse ponto aqui, tava ferrado. Por quê? Porque eu não conheço nenhuma distância das forças até esse ponto aqui intermediário. Ele não deu. Aí eu não ia conseguir sair do lugar também, não adianta. Tem que escolher pontos que você conheça a distância das forças até esses pontos, entendeu? Aí você pode escolher qualquer ponto da barra. Aí tem que escolher para você saber depois o sentido do giro das forças em relação a esse ponto. Se não escolher um ponto, você fica. Acho que a gente fez tudo então hoje, né? Hoje não ficou nenhum rabicho. Aí deu certinho o tempo. Deu certo. Maravilha, então. Então, próxima aula, continuamos. Domingo eu vou fazer prova, então se tiver já alguma coisa pendente, já. Maravilha. Você é a única aluna que faz certo isso daí. E tem aluno meu que está fazendo várias provas aí, mas eles não estão querendo corrigir a prova porque acha que foi mal, não quer ver a nota, entendeu? Mas não adianta, você tem que ver. Uma hora você vai ter que ver. Porque dói um pouco, mas tem que ver para você entender o que você errou para não errar de novo, porque o que aparece numa prova, sempre aparece uma coisa repetida numa outra prova que você vai fazer. Sim. Sempre aparece. Então, se você já corrigir agora, você aparece de novo, esse aqui já apareceu igual nota, agora eu sei fazer, entendeu? Vai ser uma ou duas questões, mas uma, duas ajuda pra caramba, né? Ainda mais curso concorrido, a gente não pode desprezar nada, né? Então, você tá fazendo certinho. Todas as provas que você tá fazendo aí, tá corrigindo, muito bem. Eu tô pegando as provas todo final de semana, mesmo que a gente já tenha tudo corrigido, eu tô refazendo tudo de novo. Isso, tá, parece certinho. Tem que refazer. Esse é o trabalho mais importante, porque eu aqui não parece, mas eu tô pensando também. Só que eu tenho um pouco mais de prática, eu penso um pouquinho mais rápido. Mas você vai ter que pensar igual eu também para conseguir fazer as questões. Você tá vendo eu fazer, parece a coisa mais fácil do mundo. Mas depois você que vai ter que pensar sozinho, é isso que eu pensei. Aí é que a coisa pode complicar. E aí, se tiver dúvida de novo, você dá uma olhada no que eu fiz, você fala, tá, ele fez aqui assim, mas por que ele fez daqui para cá ficou desse jeito? Aí, fez aqui por causa que eu usei a propriedade. Então, você tem que se perguntar os porquês de cada passagem para você ver se você entendeu de verdade. Tá, daqui para cá ele fez isso por causa disso. Aí é porque você está entendendo. Aí você entendeu essa parte, tenta ir daqui para cá sozinha, sem ver o que eu fiz, entendeu? Aí se no mesmo não conseguir ver, vendo todas as passagens, não conseguir entender mesmo, aí você pergunta de novo, explica de novo, até entender. Não pode ficar com dúvida. Se deixar dúvida para trás, fatalmente aquela dúvida vai aparecer em alguma das provas que você for fazer. Pode ter certeza disso. Por quê? Porque os caras, por mais que eles façam prova diferente, consegue fazer muito diferente. Tem que pedir, a matéria é sempre a mesma. Exatamente, entendeu? as matérias A matéria têm muda. Você uma vai mudar base. um pouquinho a forma de cobrar, mas não dá para mudar muito, porque também os caras não têm tanta criatividade assim, entendeu?
Então, se você souber conseguir absorver todos os conceitos direitinho, conseguir ter a prática da aplicação dos conceitos, da interpretação também dos enunciados, você não vai ter, assim, dificuldades, grandes dificuldades, né? Dificuldade tem, né? Você vai ter que ter equilíbrio emocional na hora, né? Não pode ficar muito nervoso, senão você não consegue lembrar das coisas também e tal, toda aquela coisa lá. Mas se você, quanto mais coisas você souber, mais raciocínio você tiver, melhor for a sua interpretação, mais segura, mais tranquila você ficar na hora da prova, entendeu? O nervosismo tem muito a ver também com o nosso grau de conhecimento também. Quando a gente não está sabendo muito, a gente tem consciência que a gente não está sabendo muito, aí a gente vai menos seguro para a prova também, entendeu? Fala, putz, será que vai cair o que eu sei? Agora, quando você sabe quase tudo, pode cair o que for. Fala, pode cair qualquer coisa aí que eu vou me virar, entendeu? Então, não tem jeito, o trabalho é árduo, né? Tem que estudar aí o ano inteiro, né? Relembrar as coisas, fazendo as recordações à medida que vai passando o tempo das coisas que a gente vai esquecendo, né? O negócio dá trabalho mesmo, não tem jeito. Uma pergunta, o nosso amigo Thiago passou para a segunda fase da Unicamp ou da Unesp? Da Unesp, sim. A Da gente Unesp? vai fazer domingo. Você vai fazer vocês vão fazer a segunda fase do domingo. Ah, legal. Ah, da Unesp você conseguiu para a segunda fase, medicina? Eu passei como treineira. Eu não coloquei pra Ah, medicina. tá, você colocou como treineiro. Bom, tudo bem, tá válido. É que pro ano passado eu tinha colocado isso. E aí, nesse ano eu queria experimentar como é a segunda fase, entendeu? Tá, você fez certo, você fez certo. Eu também eu fiz que nem você, eu errei a primeira vez que eu prestei também, aí a segunda vez eu vou prestar um curso que é menos concorrido que É, treineira. pra Ah, experimentar como é que é. você prestou como treineiro de biológicas. Isso. Tá, legal. Ah, é bom para você sentir lá o controle do tempo, na hora, tudo. Legal, ainda bem que você conseguiu ir para treinar também a segunda fase, muito bom. Vamos ver se vamos torcer, ficar na torcida aí pro Thiago conseguir, né? No É, eu caso, acho que ele vai tentar mais pela nota do Enem. mas quando você faz a inscrição no vestibular, você já não tem que optar por, sei lá, a grande concorrência ou a concorrência só do vestibular, não tem os esquemas assim? É, tem algumas que tem e algumas que não. Tipo, às vezes tem umas que pela nota do Enem você consegue, se você não tiver feito o vestibular da faculdade. Tem umas coisas assim, você escolhe um ou outro. Ah, entendi. Então, vamos, tem que dar um gás aí, né? Ele foi para ele resolver umas provas aí de segunda fase aí para treinar, né? É, mas a, Praticar. a segunda fase da Unesp vai ser quase igual à primeira. É, Não, é, vai ser mas 60 questões de múltipla escolha e uma redação. não é mais dissertativa? Não, por conta da pandemia eles fizeram isso. Até o Ah, ano passado era assim. Aí eles mas, mudaram. mas aí a Unicamp e a FUVEST também vai ser teste a segunda fase? Não, não, a Unicamp foi padrão normal e a Unicamp também. A única que mudou foi a Unesp. Ah, Não sei por que, assim, o motivo assim, mais específico, mas o que eles alegaram foi a pandemia. Então, entendi. eu não faço a mínima ideia. Certo. Só que É, eles tipo, também não colocaram matéria, eles falaram provas de conhecimentos gerais e redação. Então, então vai ser mais ou menos igual a primeira. O que eles é, podem fazer, sei lá, talvez aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, talvez, né? Porque a segunda fase costuma ser um pouquinho mais mais difícil, né? Em difícil. É. termos de nível de dificuldade das questões, né? Mas É, faz acho que a parte. maior diferença vai ser a redação, talvez. Também. Bom, tem jeito, tem que partir para cima, né? E deve fazer o que dá para fazer. Aquela coisa, né, de fazer as questões que sabe, né? A questão é mais difícil deixar para o final, né? Não perder tempo com questão que não sabe. Não dar uma de teimoso igual eu dava. É. E dá certo. Tá bom, então até semana que vem, Laís. Obrigado aí. Até, obrigada. E boa sorte lá no final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau, até mais.